Nosso convidado aqui no Jornal da CBN é o senador Eduardo Girão, senador responsável pela coleta de assinaturas e mobilização para a criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria irregularidades ou suspeitas de irregularidades cometidas pelos estados e municípios brasileiros. Uma resposta que surge em relação à CPI que deve ser instalada hoje, ou pelo menos a sua leitura de requerimento de instalação deve ser feita hoje pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senador Eduardo Girão, desde já obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito bom dia, Milton. Muito bom dia, Cássia. A gratidão é toda minha estar participando com vocês aqui desse bate-papo na CBN. Bom dia, senador. Senador Eduardo Girão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que vai consultar a Secretaria-Geral da Mesa Diretora para saber se pode incluir prefeitos e governadores em investigação de CPI. Qual é a sua posição em relação àquele artigo que diz que não se admitirá a comissão parlamentar de inquérito sobre assuntos pertinentes aos estados? Olha, eu vou ler rapidinho aqui o artigo 146 do Regimento Interno, que diz que não se admitirá a CPI sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, às atribuições do Poder Judiciário aos estados. Olha, é muito fácil de mostrar legitimidade nessa nossa CPI. Se você pegar CPIs que ocorreram, como a CPI da própria Câmara dos Deputados, que foi, você lembra, a CPI dos anões do orçamento, que foi aquele escândalo todo no país, a CPI do Banestado, que é sobre um banco de um estado brasileiro, ou seja, tudo isso foi feito sob a jurisdição federal, lá pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Então, não tem porquê, seria um tapa na cara que o Senado daria do povo brasileiro se não instalar, se não ampliar. O nosso escopo é muito claro com relação a isso, porque nós colocamos operações da Polícia Federal, Milton, que foram deflagradas durante a pandemia, são dezenas delas, e a gente sabe que nós, no Senado, representamos os estados na federação. Então, a Casa Legislativa que representa os estados é o Senado. Ainda tem outro detalhe importante que a gente não pode esquecer jamais. Esse dinheiro é federal. Foram centenas de bilhões de reais que foram enviados do governo federal para os estados e municípios. O que nós vamos fazer nessa CPI, e eu acredito que o Senado deve instalar a nossa CPI, que é mais ampla, independente e justa, é rastrear esse dinheiro federal que foi aplicado nos estados. Então, seria uma manobra feia para o Senado Federal, e eu acredito que vai totalmente assim contrário ao pensamento da população, que se mobilizou e cobrou dos seus senadores, dos seus representantes, que instalassem, que assinassem esse pedido de CPI, que até agora já são 38 assinaturas que nós conseguimos, enquanto a CPI, que foca apenas na União e que passa uma mensagem de que é um foco apenas político, eleitoreiro, com fins para a eleição do ano que vem, só teve 32 assinaturas de senadores. Agora, senador, o senhor trouxe alguns exemplos de comissões que já foram instaladas, que tinham como tema questões relativas a estados e, ao mesmo tempo, o senhor leu um trecho do regimento do Senado que fala sobre esse assunto. O que está acontecendo? O regimento ele vem sendo constantemente desrespeitado e vai ser mais uma vez agora? Haverá algum tipo de mudança? Queria entender um pouco mais essa questão, porque de acordo com o regimento fica bem claro que questões estaduais deveriam ser, enfim, avaliadas pelas assembleias legislativas. Essa análise e essa investigação deveria ocorrer através das assembleias legislativas. Como que fica isso? Cássia, é uma questão interpretativa muito simples para o meio jurídico do Senado Federal, que tem grandes juristas. O dinheiro é federal, o dinheiro não é estadual. O que está acontecendo nos estados é aquela coisa que vocês jornalistas chamam de follow the money, né? Então é o rastreamento de centenas de bilhões de reais que foram enviados do governo federal para estados e municípios. Então
é uma obrigação do Senado fazer esse rastreamento numa CPI. Então, essas outras CPIs que ocorreram foram totalmente legais, não houve desrespeito do regimento, não. Vou te dar só um exemplo aqui, a CPI do Banestado, para você ver o serviço prestado que foi feito para a nação, recuperou 213 bilhões de reais em impostos para o caixa, para o erário público. Ou seja, nós acreditamos que isso pode ser uma manobra para que se não instale uma CPI legítima e que a população brasileira quer, porque você focar apenas em união não é a verdade, é uma parte da verdade. E nós sejamos justos, eu sou independente, não sou ligado a governo, não faço jogo de governo federal, de estadual, de municipal, tenho uma política, quem acompanha minimamente nosso mandato sabe, inclusive eu votei contra o decreto de armas do presidente e articulei fortemente contra isso, como também um voto no ministro Cássio, que eu dei contra um voto público no ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Então eu tenho independência para fazer um questionamento simples, né? Se houve outras CPIs dessa, obedecendo o regimento, por que a nossa também não pode obedecer agora? Então, senador, esse tipo de coisa nós não vamos aceitar. Não faria sentido incluir essas questões na CPI que vai ser implantada hoje? Pode ser também, Milton. É uma alternativa inteligente você colocar a pensar a nossa CPI, que já conseguiu 38 assinaturas de colegas, é legítima e ela precisa ser lida e pode ser apensada a CPI que existe da oposição. Eu quero repetir que a nossa CPI não tem fins políticos partidários nenhum, não está visando eleição. A nossa CPI está visando um trabalho independente, amplo, abrangente desse enfrentamento à pandemia. Vou falar um exemplo, vocês que repercutem no Brasil inteiro. No meu estado do Ceará, você teve hospital de campanha que foi gasto aí quase 100 milhões de reais com dinheiro do contribuinte, simplesmente em 5 meses de funcionamento, quando começou a chover denúncias, foi desativado. E agora, quando o povo cearense mais precisa do hospital, de leitos de UTI, porque todo mundo sabia que ia ocorrer a segunda onda, não se tem. Então, quem é que vai apurar essa responsabilidade, né, se o dinheiro é federal? Então, fica aqui esse nosso apelo para o bom senso e que os cidadãos de bem que estão nos acompanhando, indo para o trabalho agora, ou já trabalhando, que cobrem dos seus representantes lisura, transparência nesse momento tão importante do nosso país. Senador, como que o senhor avalia o cenário em que está se dando a abertura dessa CPI? Já havia as assinaturas, né? Eu estou falando da CPI original, já havia ali o motivo, já havia... Todas as condições estavam reunidas para que a CPI fosse instalada. No entanto, ela não foi. Até que houve uma provocação a um dos ministros do Supremo que determinou a instalação. Como que o senhor avalia o modo como essa CPI vai ser instalada? Perfeito, pergunta, Cássia. Eu vejo o seguinte, a nossa CPI está obedecendo todos os ritos do Senado Federal. A outra CPI, com foco apenas em um ente, apenas no governo federal, teve que ter uma intervenção, na verdade, uma invasão de competência do Poder Judiciário. Mas ela já reunia todas as condições também, ela já poderia ser instalada sem a determinação do ministro Barroso. Reunia, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é uma pessoa que tem se demonstrado até agora muito sereno, muito compromissado com o país, falou inclusive no plenário do Senado Federal, publicamente, que o momento que a gente vive no país, Cássia, e isso é uma grande verdade, o momento que a gente vive no país é de um cabo de guerra. Se você pegar outros países aí, existe toda uma harmonia de governadores, de prefeitos, de presidente da República para buscar soluções no enfrentamento, poupar vidas e sofrimentos. Mas aqui no Brasil não, é uma guerra. O presidente Rodrigo Pacheco estava querendo passar esse momento de pico da pandemia para instalar uma CPI. Aí vem o Supremo Tribunal Federal, num flagrante ativismo político, judicial, mais uma vez. Eu acredito até que é por responsabilidade nossa, dos senadores,
que somos omissos e covardes quando não instalamos uma CPI da Lava Toga, por exemplo, e também impeachment. Simplesmente analisar impeachment de ministro, que a gente não faz, né, por medo, talvez, porque hoje existe um sistema que um poder protege o outro no país, por causa do fim do foro privilegiado, que olha que interessante, o Senado já votou pelo fim, mas está na mesa do presidente da Câmara dos Deputados para votar. Esse é um instrumento, é o dispositivo do mecanismo que trava o sistema e que faz a impunidade prevalecer no Brasil, foro privilegiado. Então, por isso tudo, o Supremo fica invadindo e não acontece nada. Mas Por quê? nesse caso, porque quem investiga o Supremo foi provocado senadores, pelo próprio Senado Federal. Exato. Nesse caso e em outros casos também, o Supremo é provocado por alguns membros do Senado Federal. E mesmo não sendo provocado, o Supremo tem invadido competências quando quer julgar sobre temas, como a questão da vida desde a concepção. Esse não. Mas deixa o que eu perguntar a posição o seguinte, que poderia ter os... O senhor está enxergando de que maneira o fim desta história? O Senado terá condições de manter 2 comissões parlamentares de inquérito, ou a ideia é que haverá uma fusão e todas essas denúncias envolvendo aí governadores, as 76 operações deflagradas pela Polícia Federal ao longo desta pandemia, tudo isso fica nesta CPI que será implantada hoje? O que o senhor acha mais fácil que aconteça nesse momento, mais viável que aconteça nesse momento? Ou a ideia, vou usar aqui a palavra que a gente ouviu da boca do presidente lá, tá? Vai melar tudo. Olha, eu acredito que não deva melar, né? Eu acho que o Senado tem condição de sair gigante dessa situação, sintonizado com os anseios da população, como? Instalando as 2 CPIs, né? Acredito que uma eventual estratégia do governo de retirar a assinatura, isso não é correto, isso outros governos já fizeram, espero que esse também não faça. Agora, eu acho que juntando, fazendo uma fusão dessas 2 CPIs, como você colocou, aí nós teremos sim um escopo que possa prevalecer a verdade e não apenas uma parte dela. Se você pegar, eu relacionei no meu pedido, não sei se vocês tiveram acesso, essas operações que você falou. Todas essas operações são fatos determinados. Tem um, inclusive, que eu fiz questão de deixar 2 parágrafos com relação ao consórcio Nordeste, que você conhece, é um consórcio de governadores do Nordeste, que comprou 300 respiradores e até hoje não receberam, para você ter uma ideia, o dinheiro foi adiantado, teve a operação da polícia, a população precisa de uma resposta, porque era no momento que ela mais precisava dos respiradores. E olha que interessante, sabe de que indústria foi comprado esses 300 respiradores, no chamado calote? Foi uma indústria ligada à maconha. Não me pergunte o que é que tem a ver Covid-19 com a indústria da maconha e respirador, mas foi isso que aconteceu e a população quer o mínimo de resposta. Senador Eduardo Girão, a persistir a resposta que se levantou ainda ontem à noite da Secretaria-Geral da Mesa Diretora, negando a possibilidade de uma CPI com esse objetivo ao qual o senhor pretende apresentar, o senhor pretende recorrer ao STF? Não, absolutamente. Agora eu vou denunciar para a população brasileira a manobra, porque aí é querer pegar apenas um para Cristo. A manobra viria de quem? Porque quem vai fazer a consulta à Secretaria-Geral é o presidente Rodrigo Pacheco. Aí nós vamos avaliar, junto com os nossos pares, a manobra. Mas que é manobra, não tem justificativa para não abrir a nossa CPI. Aí seria realmente um tapa na cara do povo honesto, do povo trabalhador e íntegro do Brasil. Senador, quero agradecer muito a sua gentileza de ter aceitado aqui conversar com a gente, trazendo argumentos, demonstrando aí quais são os objetivos, e agradeço muito que a gente tenha uma nova oportunidade de conversar. Até mais. Muito obrigado, Milton. Obrigado, Cássia. Deus abençoe vocês.